E hoje a minha reflexão será para aqueles que consideram essa ideia da mulher como uma figura inferior ou secundária em relação ao homem, seja no relacionamento afetivo, seja na interação em comunidade no meio religioso, em alguns casos não podendo sequer assumir um papel de liderança nesses meios. Sim, é com você que pressupõe que a vida começou no máximo de um século atrás, até os dias de hoje. Quero compartilhar com você um pouco de história e de percepção de como essas concepções foram sendo construídas e da onde elas efetivamente surgiram. Pelo incrível que pareça, não foi em essência do meio religioso, mas do meio secular. Hoje o meio religioso diz que é o meio secular que quer corromper as tradições da religião. Mas o que a religião hoje chama de tradição, na verdade, foi formado em essência de perspectivas seculares da filosofia antiga. Vamos juntos pensar aqui nesse vídeo. Por que as mulheres do Antigo Testamento, elas são tão vigorosas, juízas, prostitutas que acolhem espias, fazem um trabalho de espionagem junto com eles, salvam a vida da própria família, né? Como é que uma mulher trama um plano para deitar com o próprio sogro, para não perder a linhagem? Como é que uma moabita sai da terra dela e ousadamente acompanha a sogra? Quer dizer, as mulheres eram muito protagonistas no Antigo Testamento, a gente vê elas todo o tempo participando ativamente do plano de Deus. Eu ficava pensando, o que aconteceu com todo o Antigo Testamento, Uda, né, tantas outras mulheres, Esther, salvou uma nação inteira. O que aconteceu até o Novo Testamento, no contexto que Jesus nasceu, com as mulheres que não podiam falar em público, as mulheres não eram testemunhas confiáveis, as mulheres não podiam se dirigir a um outro homem se não era adultério, as mulheres não podiam mostrar o cabelo, não podiam falar porque a voz era considerada sensual. O que aconteceu nesses 400 anos de silêncio? O que aconteceu? Né? O que aconteceu? A filosofia. Os filósofos gregos encerraram a mulher num cativeiro. Sócrates, Aristóteles, todos eles pensavam na mulher como de segunda categoria. As meninas gregas não podiam frequentar a escola, não tinham educação formal. Elas aprendiam sobre cuidar da casa e fazer sexo. As frases de Platão e de Aristóteles são alarmantes, entendeu? As coisas que eles falavam. Tem um pensador, acho que é Demóstenes o nome dele, ele dizia, as mulheres são dois tipos, as cortesãs para nos dar prazer e as esposas para nos dar filhos legítimos e cuidar das questões do lar. Então, esse pensamento que encerra a mulher no cativeiro é da cultura grega. Inclusive, se tinha o pensamento que se um homem que quisesse ser um erudito, um estudioso, ele tinha que fugir de mulheres, porque mulheres eram uma distração. Mas se ele se envolvesse com um outro homem, isso era um incentivo para a sua intelectualidade. Isso tudo vem da cultura grega, que domina, né, as outras culturas. Depois vem os romanos, não muito diferentes, que também tratavam a mulher. Os romanos podiam matar suas mulheres se elas adulterassem. Pela lei deles, eles podiam matar ela, não ficava tudo bem. Eles podiam adulterar à vontade, mas as mulheres podiam ser mortas. Elas também tinham uma liberdade restrita. E isso tudo entra e aprisiona a mulher também no judaísmo. Um povo que estava sendo subjugado por Roma acabou assimilando essas vertentes, já com a pulga atrás da orelha, porque a culpa da mulher é da queda, né? Mas não foi a religião que encerrou as mulheres nesse lugar, não. O que encerrou foi a filosofia. De fato, não foi a religião. Mas o pensamento filosófico, que era o pensamento intelectual, erudito, porém secular da época, foi o que deu os parâmetros que, posteriormente, cada religião, que alterou o pressuposto e a perspectiva de interpretação de cada religião em seus respectivos livros sagrados. E o cristianismo não ficou de fora disso. Seu pensamento, sua análise crítica e sua interpretação da Bíblia ficaram completamente influenciadas por essa misoginia patrocinada e originada pela filosofia secular da época. Ainda que Paulo, em Gálatas, no capítulo 3, no verso 28, tenha lançado a perspectiva mais aproximada do ideal do reino de Deus conforme o evangelho trazido pelo Cristo, de que já não há nem mais grego, nem judeu, nem liberto, nem escravo, nem homem e nem mulher, porque somos todos em Cristo Jesus. Na prática, tanto quanto na teoria da teologia do cristianismo que foi formado a partir de Constantino no século IV depois de Cristo, a misoginia passou a participar do pensamento e da teologia cristã. E com o passar do tempo se transformou em tradição. E hoje os religiosos chamam de palavra de Deus. E a iniciativa secular de trazer uma reflexão e crítica em cima dessas considerações misóginas e preconceituosas que
de maneira indevida, estigmatizam a mulher como sendo inferior ao homem, são chamados hoje como uma opinião do mundo, quando na verdade é o sopro do espírito para quebrar essa carapaça maligna que a religião desde muito tempo abraçou, se transformou em tradição e não larga de jeito nenhum para ser influenciada e abençoada e revolucionada pela mensagem do Evangelho, que não faz essas distinções conforme gênero, mas sim conforme consciência e atitude na vida. É para pensar, gente boa, paz e luz, meus amigos e amigas.